Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Conversa de Futuro. E hoje a nossa conversa é sobre criar, inovar e empreender com Carol e Paulo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por topar esse momento com a gente, esse momento de conversa. Eles são os idealizadores, né, os proprietários da Tática Estúdio. E aí, quem são vocês na fila do pão? Só pra gente começar. Quer começar, Carol? Pode ser, eu sou Carol Lopes, eu sou sócia da Tática Estúdio junto com o Paulo e hoje, né, eu assumo uma parte de direção comercial do estúdio. E assim, Mas você é design também? Não, Não? não, sou formada em Direito, formei em Direito pela UFPB e fiz essa transição de carreira, né? Então, eu tava meio desgostosa aí com o mundo jurídico. E aí foi na época que eu conheci Paulo, conheci a Tática, né? A Tática já existia quando eu cheguei. E comecei fazendo uns contratos, corrigindo uns textos e acabou que hoje eu estou 100% imersa no negócio, né? E à frente aí da relação comercial, né? Então, parte de vendas, relacionamento, O contato com o cliente? contato com o cliente, mas também participo da parte estratégica, né? A gente tem uma carga muito forte de estratégia dentro dos projetos e eu acabo participando, né, de todo esse processo também. E então, Paulo, então você é a pessoa que pensa que cria, Também, né? junto com a equipe. Isso. Meu nome é Paulo Barbosa, né? Hoje eu sou sócio da Tática e eu fico responsável pelo time de design, né? Minha formação é em design, como diferente um pouquinho de Carol. Minha primeira formação foi em design, depois fui para gastronomia, mas sempre gostei de empreender, né? Tive restaurante aqui na cidade por 5 anos e depois retomei aí com a Tática, né? Sempre com esse olhar focado em negócio, estratégia, né? Que é o que a gente acredita muito. E em arte, né? Sim, também. Então, quando a gente convidou vocês, depois da sinestesia, do evento aqui no Uniesp, a gente foi pesquisar um pouco, conhecer um pouco do site da Tática, e a gente viu que quando a gente abriu lá, tem uma frase que chamou muita atenção. Acreditamos que as pessoas estão sempre no centro do nosso trabalho. A partir desse contexto, como foi que surgiu a Tática, né? E como foi que se deu esse conceito relacional com as pessoas? Criar, pensando o tempo todo na pessoa, no ser humano no centro. Legal. Vamos lá, mas a ideia, como surgiu a Tática, né? Já estou perguntando para você, porque a Carol disse que chegou depois. Cheguei depois. Chegou um pouquinho depois. A Tática tinha eu e um outro sócio, né, no início. Já tinha já trabalhava com freelance há um tempo, já tinha fechado restaurante, tinha trabalhado em outros restaurantes, hotéis, mas acabei não gostando, assim, não decidindo continuar seguindo na área gastronômica, né? E aí tinha um colega que era designer também, e a gente em casa ali no condomínio, jogando, acho que era um ping-pong, uma coisa assim, e surgiu a Tática, né? E a ideia sempre foi fazer um pouco diferente, né? Sempre olhar ali com um olhar mais estratégico, por isso até o nome vem disso, né? De tática, de olhar com estratégia e tudo mais. E daí, depois de um tempo, acho que 2020, Carol começou. Eu conheci Carol, né? Foi, a gente conheceu No meio da pandemia, né? no meio da pandemia. Tinha aberto 20, um pouquinho. 21. Naquela época que tinha aberto para a eleição, né? Que tava Sim. fazendo campanha, então a gente acabou se conhecendo. Que foi um pouquinho também a gente trabalhava um pouco de tudo, tinha a parte de digital, a gente chamava de posicionamento digital e tinha um pouquinho de marca. A gente, vez ou outra, pintava um projeto de marca e a gente ia fazendo, né? E aí, quando começou a pandemia, que todo mundo achava que, não, 15 dias a gente vai lá nos clientes, fizemos um tour nos clientes, 15 dias a gente volta, tudo certo. E aí, do nada, parou tudo e a gente foi, e aí? As contas que eram contas de fixo mensal, né? Gente, Aí a gente teve Foi que um caos, reinventar né? o modelo de negócio, né? Começou a ter digital, que antes era uma coisa bem difícil, né? Ninguém, vamos tocar um projeto de marca 100% online. Pelo menos aqui não era tão comum, né? A Sim, gente acabou sim. fazendo alguns projetos para fora, de marca, e aí decidiu, não, agora vamos focar só em marca, né? A gente já vinha estudando brand há um tempo, queria sempre implementar nas coisas, né? Era projeto de digital, mas a gente jogava, não, vai ter o digital, mas a gente vai fazer um pouquinho de estratégia aqui, né?
Quando eu vi o nome Tática, né? Primeiro eu vi vocês lá num programa não, num evento. E aí quando eu fui olhar no site, pensando no nome Tática, eu já associava a questão de estratégia, de guerra, de pensar, de articular as coisas assim. Mas quando eu entrei, eu percebi que vocês têm uma ponta para além da estética. Né? Então, essa questão da pessoa me chamou muita atenção e também essa ponta para além da estética. Qual o papel da Tática nesse processo de transformação de marcas, de negócio? Como foi que chegou nesse viés de pensar a Tática para além disso, para além de uma estética da arte, mas para focar no negócio efetivamente? Legal. Falando de pessoas, né, que você tinha comentado. Pois é, chamou muito a minha atenção. A gente acredita que ninguém conhece mais do negócio do que o dono, realmente, cliente, né? E a gente uma etapa que a gente não abre mão. Qualquer projeto no estúdio, ele tem uma etapa de imersão, né? A gente brinca, ó, são aquelas 6 horinhas que a gente não abre mão. A gente pode dividir em 2 horários, mas não tem um projeto da gente que saia sem essa imersão, né? De extrair, conversar com o cliente. A gente brinca que faz amigos e clientes. Então, é um processo que a gente veio amadurecendo, né? Ao passar dos projetos, uma coisa que a gente sempre acredita, de melhorar a metodologia, né? Coisa que a gente acredita muito. E a pessoa, ela tá lá e é o que faz a conexão, né? Não só com a gente no processo, mas com a marca quem vai ter contato, né, com esse projeto. E falando de negócio, né? A gente realmente pensa que, a gente acredita, né, que a parte visual ela tem que estar alinhada ao que o negócio precisa, né? Falando de estratégia mesmo e de trazer resultado. Então, esse é o nosso propósito aqui, a nossa tese, é ter esse olhar criativo sempre para trazer diferenciação, para fazer diferente, mas sempre alinhado à estratégia de negócio, porque a gente tem que dar resultado, né? Então, a estratégia ela tem que passar para realmente qual é o objetivo ali da empresa, seja uma mudança de nome, seja um rebranding, seja um projeto de embalagem. Então, isso tudo tem que estar alinhado à estratégia de negócio e ao modelo de negócio do cliente. Eu estava vendo lá que no site de vocês e eu vi umas coisas bem fofas. Uma coisinha lá com o cachorrinho, que eu já fiquei assim encantada. E essa personalidade, né, de ter atenção pelas pessoas. Mas tem projeto ou tem algum projeto que vocês se sentiram muito à vontade nesse lado criativo de poder criar e que efetivamente impactou dentro do mercado? Como você falou, né? Sempre parte das pessoas. E o projeto, ele é praticamente todo co-criado. A gente só não manda o cliente ir lá, botar a mão na massa e desenhar, né? Mas, tipo, decisão criativa, a parte da imersão, ele dá muita liberdade e segurança, né? O cliente acaba ficando muito seguro de que está construindo junto, né? Aquele posicionamento desejado. A gente leva muito em questão a coisa artística, né? Que Sim. acho que tem que ter. Criatividade, né? Criatividade e tudo mais, mas ela sempre está alinhada ali ao negócio, né? Ao impacto que isso vai gerar no negócio. O que diz, se vai ser uma coisa super divertida, como você falou, fofinha, ou uma coisa mais sóbria, é o direcionamento do projeto, né? Claro que cada projeto pode ter uma, duas, infinitas formas de resolver, mas é um pouquinho disso que a gente acredita e a galera acaba dando muita liberdade criativa pra gente no processo. Eu entendi. Eu perguntei, por que foi que surgiu essa pergunta quando a gente estava pensando como direcionar a conversa? É que a gente observa também, e aí olhando de fora, é que de acordo com a época, né, de acordo com o tempo, existem tendências dentro do processo criativo, quando a gente pensa em arte, né, em várias áreas existe uma tendência. E que muitas vezes essa tendência acaba por influenciar muitos projetos. Com certeza. E muitas vezes acaba que o cliente ele tem uma ideia para chegar até vocês, assim, eu quero criar isso, mas existe uma tendência do momento. Vocês conseguem sair dessa tendência do momento e criar e ir para além do que esse cliente deseja? Sim, porque
quando o cliente chega assim, eu quero isso. Não é bem assim que não é aqui, assim senta que aqui, funciona. vamos mostrar o processo. Estou me lembrando dos meus alunos de TCC, que diz assim, eu quero construir uma casa. Eu disse, calma, que no final das contas vai ser só o terraço. A gente vai diminuindo. Isso, é um pouquinho disso, né, que a gente faz. Quando o cliente chega assim, muito irritado, eu quero um projeto assim, assim, assado. A gente, não, senta aqui. E assim, ultimamente, tem um bom tempo já, os clientes já vêm com a consciência um pouco maior, assim, pra gente, ele não chega dizendo, eu quero uma marca assim, assim, assada. Ele diz assim, eu quero um posicionamento de marca, eu quero agregar valor ao meu negócio. Eu quero entender Então melhor. ele já chega mais orientado. Nem sempre foi assim, né? No começo, como eu estava dizendo lá, a galera chega, me dá um logo, eu quero um cartão, essas coisas. Hoje em dia, mas muito pelo posicionamento, né, que a gente vem trabalhando e a parte comercial de carona, que ela vai em busca aí desses leads, né? É uma parte que, quando falam para a galera da criatividade, tem a parte que muita gente chama de chato, né? A parte da venda, né? Mas eu acho que a parte da venda e a parte da venda é o encantamento. Sim. Se não tiver esse encantamento, essa sedução, dificilmente a pessoa vai confiar e entrar naquela dimensão. Nesse processo todo, vocês têm um método específico num processo de criação ou vocês se utilizam também muito do improviso para criar por conta dessa liberdade criativa? A gente tem... Tem processo, tem método, tem uma metodologia que a gente vem evoluindo a cada projeto, né? Em que, fala um pouquinho, a gente vai discutir, tem a parte de imersão, né? Então, na imersão a gente imerge mesmo no negócio do cliente e é esse processo que ele vai dar segurança tanto para a gente como para o cliente que a gente está indo para um caminho que vai trazer resultado, né? Então, todos os projetos da Tática são divididos em imersão, ideação e entrega e pronto, já na reunião... Já é a metodologia, Isso, já na reunião de prospecção, né, numa reunião de proposta, a gente já traz todo esse processo, né, para dizer, aqui tem um caminho, tem uma trilha que vai levar a gente do ponto A até o ponto B. Mas sempre tem espaço para intuição, sempre tem espaço para olhar tendências, sempre tem espaço aí para trazer, lógico, alinhado à estratégia de negócio, alinhado ao que a gente discutiu, mas sempre tem espaço aí para criatividade, para liberdade. Perfeito. Dentro desses projetos que vocês criam, né, criam e desenvolvem, existe um elemento inspirador da Tática? Ou a cada projeto existe um elemento inspirador? Acho que não existe um elemento inspirador, né? Eu gosto muito de trabalhar repertório e não só, para mim, eu fico responsável pela direção criativa dos projetos, mas a gente tem time também e de incentivar a galera, né? Tipo, vai ter um projeto com foco em mercado de luxo. Pô, vamos estudar mercado de luxo. Então, antes de começar a busca, mood board, tem realmente a parte de pesquisa. Que são essas referências estéticas, culturais. Isso, não só estética, né, mas realmente de repertório de outras artes, vamos colocar assim, né, de música, de moda, de mercado de também. mercado também, né, algo que a gente acaba estudando bastante. Vocês se consideram como uma empresa que tem um viés paraibano, que a pessoa olha a Tática assim e diz assim, essa daqui é do Nordeste, da Paraíba? Vocês têm característica ou um viés que consiga identificar ou vocês assim, transitam? A gente não tem um posicionamento paraibano. 100% paraibano, mas se for lá no estúdio tem lampião, tem cacto, um bocado de coisa. Tem artesanato, tem um monte de coisa. E é uma coisa que a gente acha muito legal da galera de fora vir buscar projetos aqui na cidade, em João Pessoa, na Paraíba, no Nordeste como um todo, né? Não só a gente, quero um negócio massa, vou buscar Sul-Sudeste. Da galera do Sul-Sudeste, como a gente tem muitos clientes de Sul-Sudeste que vêm fazer projetos com a gente, né? Não porque é mais barato, mas por conta do... Sim. Eu pergunto porque a gente ficou pensando assim, será que eles definem ou têm uma identidade que diga assim, não, esse daqui é do Nordeste, é da Paraíba, e eles são fantásticos, e trabalham lá, e tem muita característica desse lugar, né? E que é importante, porque valoriza não só o trabalho de vocês, mas a região e tudo mais. Em termos de cliente, né? Paulo estava dizendo que hoje em dia a gente já tem um cliente que chega, né? Vocês já têm um cliente que chega
que entende, já tem uma melhor definição do que ele quer. Uhum. Nem sempre foi assim, mas hoje ele já consegue. É isso. Mas como é lidar com pessoas que não entendem a questão do valor do design e o impacto da criação? Como é que vocês trabalham com um cliente que não entende isso? Assim, como a gente tem um processo comercial em 2 etapas, então o cliente, conheci a Tati em Isso. qualquer canto. Vim buscar, a gente vai fazer uma reunião de entendimento, entender o projeto, entender o desafio, alinhar, e a gente tem uma coisa que a gente fala de dinheiro logo no primeiro encontro. E é fundamental. Isso. Para poder nivelar, alinhar algumas expectativas. E às vezes quando o cliente não tem essa percepção de valor, a gente não tem nem muito trabalho de passar para uma segunda etapa, né? A gente já, o projeto ele tem um range de tanto a tanto, e às vezes se vir uma pessoa muito curiosa, eu achava que era só um desenho. Graças a Deus tem tempo que... Tem tempo que não vem, Pode vir assim, eu não estou no momento de investir, de fazer esse investimento, mas ele percebe o valor, né? Às vezes outra pode vir a acontecer, mas... Vem um curioso, mas dentro do processo comercial da gente, a gente tem essas etapas de ir qualificando esse cliente, né? E aí é entender que nem todo mundo é seu cliente. Isso. É verdade. Porque às vezes a pessoa está num momento de negócio que ele vai precisar ali de uma solução mais simples, de uma coisa mais pontual, e entender qual é o cliente da Tática hoje, né? Isso é algo que a gente vem evoluindo sempre, né? Entendendo cada vez melhor o nosso perfil ideal de cliente, justamente para atrair para a Tática quem já tem esse nível de maturidade. Entendi. Essa questão surgiu a partir de um evento que teve aqui, que a gente participou, que era de neuroarquitetura. E ele falava sobre esse processo de criação para ambientes. E um dos pontos lá, muito perguntados, foi esse. Como é que a gente lida com uma pessoa que não entende a dimensão que é o processo criativo para aquele ambiente, né? E ele, o palestrante, ele foi bem nesse viés de vocês, que ele disse que quando acontece isso, ele já diz no início, e até foi bem engraçado que ele disse assim, a gente não dá desconto, não dá desconto, e se no meio do caminho ele quiser diminuir, a gente vai dizer, então a gente vai tirar isso, então a gente vai tirar aquilo do projeto, então eu vou ter que tirar alguém que vai fazer isso para diminuir o custo, mas a gente não tem como diminuir, entregar no tempo, diminuir a qualidade dentro daquilo ali que foi proposto. E o preço é o posicionamento também, né? Faz parte do... Exato, exato. Mas uma coisa que você comentou vai ser uma experiência diferente, né? A gente vai começar com o tráfego agora. Sim. Com foco também sul-sudeste e tal. E aí a gente vai ter essa experiência de como que a gente vai lidar com essa aquisição de novos leads. Isso. E aí uma parte importante também é a consciência e a educação do cliente. Então, palestra, eventos, conteúdo, né? Para ajudar na conscientização, né, desse tipo de cliente. Entender, porque ainda é algo muito, às vezes, novo, né? Então, que nem todo empresário, ele está pronto ali. Preparado. Né? Mas a gente com educação, com um carinho, aí a gente vai colocando, né, a importância de investir, né, desse investimento na marca para o cliente. Né? Na opinião de vocês, quais as habilidades criativas são indispensáveis para quem quer trabalhar com design hoje? A gente pode falar de habilidades criativas? Pode, claro. Eu acredito muito na parte técnica também, né? Então, você conhecer a base, fundamento de design, repertório. E aí, falando no designer que quer enveredar ali para a parte de marca, digamos assim, né? Eu acho que é legal ter uma base muito forte ali de tipografia, como falei ali, a base realmente de design é fundamentos, fotografia, repertório é tudo, né? E hoje tem um olhar muito forte também para inteligência artificial, né? Eu não sei até que ponto, eu não sei medir até que ponto isso vai contribuir, até que ponto vai impactar positivamente, negativamente. Eu acho que vai impactar demais. Porque assim, eu entendo como um elemento, uma ferramenta que foi criada na intenção de nos ajudar. Mas, ultimamente, a gente tem percebido, pelo menos na área da educação,
o uso excessivo como substituição. Tipo assim, eu não preciso mais refletir ou criar isso. Eu entro lá e peço que ele crie, e ele cria, né? Imagens, por exemplo, acho que você já deve ter visto muito isso. Criar imagem, criar texto, criar tudo. Então, o impacto... Pronto, o que eu enxergo hoje, né? De realmente usar como uma ferramenta e não só para o visual, né? Sim. O processo da gente tem toda essa parte de estratégia, então Isso. decodificar o dado, transcrever, Isso jogar é a metodologia maravilhoso. da gente para lá, conversar com ele ali, pedir opinião a partir dos estudos, para nome também, a gente trabalha com nomeação. Não é chegar assim, A IA não vai dar assim, quero o nome de uma pizzaria. chat, faz para mim. A ideia não é essa. Pois é. Pronto. Quando se tem essa clareza, por exemplo, vocês como empresa, como um negócio, vocês já compreendem. O risco que eu falo da IA, e que não é um risco, que eu falo não, que eu me preocupo, é como ela tem sido usada na intenção de fazer o que deveria ser feito por nós. O que nos torna diferente, as pessoas querem utilizar a partir dela, entende? Por exemplo, a questão da subjetividade, do processo de criação de texto, de elaboração de texto. E eu não estou falando de um relatório, de um questionário, de nada disso. Eu estou falando de composição de texto. E aí botar a IA para fazer. Então, ele tira a subjetividade que é sua. A gente estava numa aula, né? A gente faz parte de uma mentoria hoje com a Alexandra Casoni, que faz parte desse ecossistema de mentores, né, de educação empresarial, junto com o Flávio Augusto, com o Caio Carneiro e Joel Jota. E aí a gente tava nessa aula ela é head de branding na Sadia. Esqueci o nome dela, rapaz. Mas uma aula assim, fantástica, uma profissional fantástica. E ela tá falando de como a IA não é o futuro, né? Ela é o presente. Isso. E aí, cada vez mais, essas atividades operacionais, né, quem está ali naquela atividade encaixotada, repetitiva, a IA vai acabar substituindo essas habilidades, vamos dizer assim. E a criatividade, ela vem como um elemento essencial para diferenciar o profissional no mercado, né? Exato. Então, cada vez mais a gente vai precisar desses profissionais que têm esse olhar criativo, né? Têm repertório e sabem utilizar a IA como ferramenta. Eu acho que é uma ferramenta extremamente importante, necessária, útil demais. Mas é como tudo. É o uso que a gente vai dar. O uso que a gente vai dar. Isso. Porque, assim, dentro da educação, e aí particularmente como professora, é um desafio constante. Constante. Então, lida com... Se a gente for para a base, lida com o processo de escrita, de imaginação, Com certeza. de fala, de composição, que as pessoas nem sempre querem ter o trabalho de fazer. Porque é muito cômodo ir lá e pedir para uma IA resolver aquilo ali, né? Então, acho que tudo na medida vai... E aí vai se destacar quem conseguir, Quem né? Aliar a criatividade. Exatamente. E fazer as perguntas certas aí para a inteligência artificial. Exato. Enquanto idealizadores da tática, quando foi que, no caso no seu, né, Paulo, seu com o sócio inicial, quando foi que vocês perceberam que precisavam unir essa questão do design da arte com o empreendedorismo? E isso foi natural ou vocês passaram a ter como desafio pensar a tática como uma empresa, não só como o sonho da criatividade, do design, da parte criativa que todo mundo se encanta, né? Não, assim, a tática já nasceu pensado para ser um negócio, né? Porque, pronto, eu já tinha tido restaurante, eu me formei em design. Tu tem um viés bem empreendedor, né? Desde pequeno, assim, que eu gostava, né? De vender arminha pelo condomínio, de ar. Então, sempre gostei, né? De empreendedorismo e, tipo, nas cadeiras que eu consegui eu ainda fiz administração um tempo também. A administração tem muito esse viés. Eu não sei porque eu só fiz um período. Mas... Tem bem esse viés e hoje em dia está bem alta. Aí pronto, quando eu tive restaurante, eu tentava fazer briefing, reunião com os funcionários, boas práticas, sei o que, fui fazer Sebrae próprio. Fui realmente estudar ali essa parte, né? E aí quando a tática nasceu, acho que por volta de 2019, coisa parecida,
já tinha essa ideia, né, de pensar não só na criatividade, mas também como uma ferramenta de gerar resultados, só que a gente vem amadurecendo isso, né? E teve esse momento de separação, né? Quando eu entrei pra tática, assim, de... Uniu para separar, né? Isso, não, porque a gente chegou assim, eu acabava participando, dando aqueles pitacos, Paulo também estava ali, né, na prospecção, mas a gente entendeu que a gente tinha que ter alguém que fosse prospectar. Isso. Fosse prospectar e não só... Porque o que a gente vê, às vezes, até em estúdios de design grandes, né, a galera tem uma demanda muito reativa. Então, fica ali esperando o lead chegar para depois ver se alguma coisa acontece. E a gente, desde o momento, do primeiro momento, assim, a gente entendeu, não, a gente tem que ter uma rotina de prospecção ativa. Então, de estar ali realmente indo atrás de clientes, se relacionando, porque é a venda que gera caixa para a empresa. Sem a venda, a gente não consegue, não diria nem pagar nossas contas, mas a gente não consegue desenvolver o negócio. Sim. Então, a gente diz, não, tem que ter alguém que vai prospectar. E eu digo, como eu não desenho, acabou sobrando para mim. Aí eu fui estudar a parte de vendas, né, processo comercial, fiz formação. Então, essa é uma parte que a gente sempre está também estudando, essa parte de vendas. Então, na lógica, tinha a ideia da criatividade e tudo mais, mas sempre nasceu com a ideia de empresa, de empreender. Isso. Quando Carol entrou, aí começou a se organizar, de ter uma pessoa que focasse nessa parte comercial. Quando esse caminho começou a se posicionar, né, digamos assim, começou a se organizar, de ter alguém que foque no comercial, vocês começaram a pensar em empreender e se posicionar no mercado paraibano ao ponto de entender a lógica de outras empresas de design e se posicionar, de entender como elas funcionam, de entender como vocês funcionam e já pensar estratégias a partir daí? Ou não? Ou foi uma coisa orgânica que seguiu? Foi um pouco orgânico, assim, a gente conhece alguns estúdios, agências, mas como a gente modelou o negócio na pandemia, era meio que 100% digital, a maioria dos clientes começou a ser de fora para depois começar a atingir o mercado local, né? Entendi. Acho que é um fenômeno que acontece muito, né? A gente primeiro vai para fora para galgar aqui o espaço, né? Aconteceu isso, a gente tinha muito cliente de fora e de fora do estado, até Bahia, São Paulo, Sul. Aí depois que a gente foi construindo aqui o nosso nome, né? Entendi. Então foi uma coisa meio orgânica, né? Foi nascendo dentro desse contexto. Mas a gente olha também muitos outros estúdios, né? Isso. Tem um pessoal... Não só local, né? Que se coloca no educacional, né? Hoje tem infoprodutores, realmente mostrando que o estúdio de design ele tem que ter esse viés empresarial, né? Sim. E a gente acabou uma empresa, fazendo várias formações e foi isso que foi também, né, ajudando a gente a ter mais resultado, né? A gente sempre teve esse viés de buscar educação, de trazer melhoria de processo, seja tradicional, né? Seja na pós-graduação ali, mas seja através dessa educação alternativa que a gente também acredita bastante, né? E evoluiu muito, né? Pronto, na época que eu comecei em design, para você acessar, acessar uma agência, acessar um estúdio, era super difícil, né? Não tinha muita abertura. Hoje em dia a gente consegue, investir ali, comprar o acesso e ter um conteúdo de um puto estúdio gigante, ou um estúdio menor, mas que você goste do processo. Isso. E o que a gente falou, né, do cuidado com o processo, a gente vai aprendendo em tudo. Livro, curso, formação, de outros estúdios, né, que abrem processo. Já vai começar a ofertar esses aprendizados, viu, Paulo? Acho uma boa. Pelo que eu vi lá no evento de sinestesia, as perguntas que surgiram foi muito nesse viés, né? De que vocês já estão montando como se utiliza hoje em dia o repertório interessante para o viés educacional. Lá eu vi muito que tinha muito aluno querendo
sugando Saber essas mais, informações, foi muito porque legal. uma coisa é a gente aqui dentro da instituição, vendo a teoria, até vendo a prática em determinados aspectos, mas nada se compara o dia a dia. É, o Nada dia a se dia, compara a você vivência do estar mercado, ali, né? exatamente. Você está ali o tempo todo lidando com as pessoas, com a realidade mesmo. Então, como gerente comercial, me diga uma coisa, Carol. Você sente alguma diferença na questão de gênero? Você está à frente como gerente comercial, enquanto mulher de uma empresa voltada para o design? Ou dentro do design não tem tanto impacto de Não, tem gênero como sempre em os outras desafios, né? De, profissões? de ser mulher e se colocar no mercado de trabalho, né? De que no design não é diferente. Mas engraçado que ter uma mulher no time e foi muito importante assim pro nosso desenvolvimento. Eu sempre digo que mulher faz negócio de forma diferente, porque a gente consegue se conectar de uma forma mais genuína uma com a outra. E a gente tem conhecido empreendedoras que têm feito a diferença, né? Eu faço parte de alguns grupos de empreendedoras aqui, tanto aqui no estado como fora do estado. E a gente vê que cada vez mais as mulheres querem melhorar seus negócios, querem trazer diferenciação. Então, lógico, tem, sei lá, numa negociação que só tenha homens, acredito que tem os desafios de gênero. Mas quando a gente vai para vender para uma mulher, para se conectar com uma mulher, ter uma mulher no time é super importante, porque essa conexão vem de forma mais genuína. Então foi uma boa surpresa aí. A gente tem investido, né, nesses grupos de relacionamento, e os grupos de relacionamento com mulheres têm gerado bons negócios. Que bom. Não é por nada, não. Mas eu acho, e aí digo acho mesmo porque eu não tenho dado para comprovar, que as mulheres escutam mais. E pelo fato de escutar mais, eu acho que consegue um diálogo maior. Geralmente Não sei, elas são pode mais ser uma abertas. impressão, mas ela dialoga mais. Paulo está pensando para dizer assim, não concordo, mas é só uma impressão, viu? É só uma impressão. Eu pergunto muito sobre a questão da Paraíba, pensando numa empresa aqui, pensando na empresa aqui. Vocês disseram que vocês começaram trazendo de fora, né? Vocês tinham mais clientes externos do que interno, e depois foi esse local. Como vocês enxergam esse mercado na Paraíba, o mercado criativo na Paraíba, hoje? Que vocês já começaram a adentrar mais. Tá. Aí o mercado, você fala de oportunidade ou para negócio? Sim, para oportunidades, para novos talentos. Ah, legal. Para talento, eu acho que tem de sobra, né? Como eu tinha falado, o mercado ele foi evoluindo muito. Quando eu comecei, ninguém sabia o que era identidade visual, né? Então, hoje em dia, a galera já vem buscando, desde o pequeno, tipo, tô botando, sei lá, minha marquinha de bolo aqui, só eu, MEI. Ele vai lá, já busca um profissional. Já vai buscar um profissional. E você vai encontrar profissional para marquinha de bolo, para mega empresa. Então, possibilidade tem. Eu brinco, design você consegue, quando o cara tá nascendo, quando ele tá reestruturando, quando ele tá expandindo, até se você quiser ele, quando tá para baixo, que quer dar uma... Eu não gosto de pegar muito esse não, que dá mais trabalho. A gente prefere o cara que está expandindo ou que está iniciando um negócio, mas que já com a consciência legal, né? Não Entendi. Mas a gente vive uma expansão muito grande da nossa cidade, né? Sim. E em decorrência disso, eu acredito que o estado inteiro vai ganhar com isso, né? A gente vê que João Pessoa está nos holofotes, né? João Pessoa está entre aí os destinos mais procurados do mundo. Tem muita gente investindo no nosso estado. A gente vem numa crescente, né? A capital aí que mais cresce no Nordeste, e acredito que isso vai trazer mais negócios, mais oportunidades, e oportunidades também para quem quer se colocar aí no mercado criativo. Eu tinha perguntado sobre isso porque hoje
com a mudança, com globalização, com tudo, depois da pandemia, eu nem considero muita coisa antes da pandemia. A gente considera para cá, né? Então, com a quantidade de mudança que houve, algumas áreas já estão saturadas, né? E outras estão em expansão. Por isso que eu perguntei, tá? Tem uma série de talentos, mas tem mercado para esse povo? Tem espaço, E né? vai Tem surgir mercado, novas oportunidades. Você falou da IA lá. Isso. O designer que ele sabe dominar a IA, ele vai ter muito mais mercado de um designer que não tem a IA sem nem no- mexer no aqui seu no elemento, ChatGPT né? da vida. Isso. Então você tem que também estar pronto para a oportunidade, né? Tem espaço para quem quer se diferenciar, quer trazer coisa nova, quer realmente trazer solução pelo cliente. Porque se for o desenho pelo desenho, ele vai sofrer mal um pouquinho. Então, realmente tem que trazer essa carga de estratégia, tem que trazer essa visão de criatividade, né, para realmente conseguir se diferenciar. Quem consegue se diferenciar tem mais oportunidade, espaço, tem mais verdade. espaço. Até se você quiser empreender, né? Ah, sou designer, quero empreender. Você ter também esse conhecimento de negócio, que pronto, eu falava quando dava consultoria para restaurante. É igual comida. Fazer comida boa todo mundo faz. Agora, não é todo restaurante que vai dar certo. Né? Calma, nem todo mundo, viu, Paulo? É. Calma, vamos devagar. Tem a parte de gestão. E Não, que design é... fazer comida boa não é sinônimo E de que vai ser um sucesso. que o É a restaurante mesma vai coisa, dar certo. principalmente se você for empreender, né? Dentro do design. E até para buscar novas oportunidades, né? Você tem que se mexer ali, né? Se Tem conectando. que estar sempre em movimento. Então, para quem está começando agora, para quem vai começar um negócio na arte e quer empreender, quais são os primeiros passos? O que é que vocês orientam? E aí? Apesar de não ter seguido essa lógica, digamos assim, né, Paulo? Pronto, algumas coisas, né? Acho que tanto a parte de estudar para além de design, mas também o estudar design. Não adianta também só, a não ser que você vá lá e vá contratar alguém para desenvolver. Mas ter a base, ter referência, saber fazer, porque tem que entregar também, né? Depois que vende, você vai ter que entregar. Então, ter também a parte técnica, né? E o vender é isso. Se você só sentar e esperar, pelo menos é uma coisa que não funciona com a gente vê muita gente fazendo e a gente tenta indicar a galera que... De você ter previsibilidade de receita, né? Então, de realmente estudar gestão, principalmente quem quer empreender, né? Gestão, vendas, um viés financeiro também, que é super importante. Isso. Então, você acaba fazendo tudo dentro da empresa, né? E principalmente uma empresa que está nascendo, né? Quem está nascendo do zero, você vai acabar fazendo tudo. Você é o design, é o financeiro, é a venda, é o fechamento. Então, é realmente entender um pouquinho de tudo, né? Buscar boas referências, buscar bons cursos, né? A galera aí que já fez acontecer, que tem bagagem para agregar, né? Verdade. E a gente colocou essa questão para vocês porque boa parte do nosso público é um público estudante, né? Então são pessoas que estão nesse processo, que estão querendo chegar lá na estrutura da Tática, né? Que são alunos de publicidade, de design, de marketing, então tem uma variedade grande. Eu agora fiquei pensando, quando você falou sobre bagagem, né? Eu disse, a gente muda tanto, até nessas nomenclaturas, né? Durante muito tempo, as pessoas falavam sobre bagagem cultural. Aí depois era capital cultural. E agora é repertório. Menina, a gente tá tão chique, evoluindo nesses termos, né? Então, quais são os próximos passos da Tática? Quais são os projetos futuros da Tática? Crescer sempre. Se pode compartilhar, né? Porque vai que Paulo queira fazer um mistério. Nada, a gente tem essa vontade e a consciência, né? Acho que foi uma coisa que a gente até trouxe na palestra do último evento, de reconhecer o seu valor, o quanto você consegue impactar nos negócios e de acreditar realmente que o que você cobra não é nem o que você está cobrando, é para estar valendo mais do que você cobra. Verdade. E uma coisa que a gente quer muito é sempre alcançar mais mercados. Aumentar time, aumentar a Isso. estrutura, crescer A gente não de quer forma saudável, né? Isso. Não é uma coisa de mega escala, que a gente quer a proposta da Tática é uma coisa mais boutique ali, Mais equipes estratégica menores, mesmo, né? Se posicionar ali como um parceiro estratégico mesmo do negócio, né? Isso. Cada vez mais fortalecer esse posicionamento.
Quem sabe um viés educacional aí. Eu já ia dizer, a Tática não pensa não, porque eu acho que a Tática tem muito a contribuir. Ó, eu dei... Pelo menos no futuro, de fazer uns workshops, oficinas. Eu dava aula de... Eu sempre dei aula. Então, eu dava aula de inglês quando eu tinha ali 15, 14 anos. Aí, dei aula de gramática, pensei em seguir carreira acadêmica. Então, a professora aqui tá escondida. É só a oportunidade aí a gente estruturar, que acho que sai aí esse educacional. É um projeto, né? Mas o primeiro projeto é sempre a Tática. Eu acho que a Tática tem viés, viu? Só quer dizer isso. Então, para a gente encerrar, normalmente a gente conversa sobre umas palavras que a gente diz que é palavra rápida, pergunta rápida, resposta rápida, só para a gente fechar, né? E aí a gente escolheu algumas palavras que são da vivência de vocês, cotidiana. Inclusive, Perfeito. a professora de inglês já me deixou tremendo, porque vai que eu não saiba pronunciar. Não vou nem arriscar. Então, algumas palavras eu já vou fazer a tradução simultânea para a professora dizer a palavrinha certa. Então, pode ser? Pode, vamos então, lá. vamos lá. Para vocês, enquanto idealizadores da Tática, o que significa inovação? Pode ser quantas palavras? Acho que é pensar diferente, estar sempre em movimento, né? Olhando formas diferentes de fazer o que já vem sendo feito. E inovação é assim, deixou de ser novidade, diferencial, para ser realmente algo essencial para quem quer ter relevância no mercado. E cada vez mais rápido, né? Até se diz que inovar é bem difícil, né? Porque num mundo que o tempo todo já se criou tanta coisa, como é que a gente vai inovar? Né? Ao ponto da gente pensar, será que tem mais o que fazer depois de tanta coisa que já foi criada, né? Inspiração. De volta no repertório de novo. Tem que estar bebendo de diversas fontes para poder fazer e trazer criatividade, né? Criatividade sem repertório, ela não existe. Agora vem o desafio do inglês, professora. É branding? É isso? É branding. Então diga aí. Branding é... O que é branding? Branding é valor. Para mim é gerar valor. Vender mais, melhor para quem paga mais de forma constante. E você disse, e aí eu me lembro, no evento de sinestesia, que você trabalhava com a experiência do usuário. O que significa isso dentro desse contexto da Tática? É sempre pensar em quem vai ter contato, né, com esse projeto. Então, sempre pensar ali em quem está do outro lado. A gente está pensando aqui, mas com um olhar em quem vai ter contato e quem vai vivenciar qualquer projeto que a gente faça aqui na Tática. E essa outra palavrinha, professora, que você vai pronunciar bem bonitinho. Storytelling. Exatamente. Olha, é outro mas a gente nível, fala né? storytelling mesmo. Não tem problema, não. E aí, o que significa para vocês, para a Tática? Storytelling é narrativa. Isso. Narrativa é o que Conecta, né? tem conectado as pessoas às marcas, né? As pessoas não querem mais produtos, elas querem se conectar de forma genuína, seja com pessoas, seja com marcas. Então, a gente contar as nossas histórias é essencial para a gente gerar essas conexões. E mindset. Essa eu decorei. Eu acho que isso aí é você acreditar realmente, é botar o pé na frente e esperar botarem o chão. E todas essas definições vocês falam a partir da Tática, da experiência de vocês todos os dias? Sim, tudo que a gente fala, a gente acredita muito. A gente acredita, a gente aplica, a gente estuda e filtra o que faz sentido pra gente. E para finalizar, a colaboração. Só dá para crescer com mais gente. A gente quer sempre estar trazendo mais gente. Está nesse momento de expansão do estúdio e a gente está trazendo mais gente para dentro, porque a gente acredita que para crescer, cresce com... Pessoas precisam de pessoas, né? Isso. É uma frase que o Joel J traz muito no dia a dia dele, é o nome do negócio dele. E a gente bebe muito, muito disso, né? A gente não cresce sem pessoas junto da gente.
Então, a gente agradece demais por tudo. Obrigada a você. Por Obrigada ter vindo, por ter compartilhado um pouco com a gente, por ter compartilhado com inúmeros estudantes que vão ouvir, vão estar assistindo. Esse material ele é disponibilizado em todas as salas da EAD. Então, todos os alunos da EAD vão ter acesso, como os presenciais também. Mas, antes de vocês irem, a gente gostaria de deixar com vocês uma lembrancinha nossa. Tem presentinhos. Tem presentinho. Porque, para que vocês possam lembrar da gente, né? Então, é uma canequinha essa mesma canequinha que a gente... Conversa de Futuro. Perfeito. Para que vocês possam tomar chá, fazer reunião lá com seus perfeito. clientes e lembrar da gente. A gente vai deixar lá no estúdio. Então, Vou mentir que em breve a gente vai copiar também essa ideia. Vai lá pro podcast da gente também. Da gente, Então, inclusive, a gente vai querer que vocês nos passem o canal, onde é que vocês estão, para que a gente possa colocar tudo lá dentro do YouTube, para que todo mundo possa encontrar vocês e encontrar a Tati. Show. Joga uma @Tatic Studio. Sigam aí Tatic Studio. No YouTube, no Google, no Instagram. Google, no Instagram e no YouTube é Tática Podcast, tudo junto. Aí... Perfeito. E fica o convite, né, pro pessoal aí, tem muito aluno, quiser trocar Pois ideia, marcar um café, a gente é bem aberto marcar um café, aí. marcar um meet, quem não sai de casa, a gente faz vídeo meu filho, também. Vou levar o Neado todinho, porque o Neado adora café. Pois muito obrigada, Paulo. Obrigado Muito vocês, obrigada. pessoal. Obrigada, espaço. Márcia. Então, obrigada. Estamos finalizando esse episódio, mas fiquem ligados, a gente vai colocar todas as dicas, indicações, leituras, tudo que foi falado aqui e todos os contatos das pessoas, dos convidados, para que vocês possam seguir e compartilhar.